Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem. Para esta aula de hoje, pessoal, nós vamos começar a nossa apostila 3. Então, essa apostila aqui, ó, apostila 3, tá? Que eu acredito que todos vocês já estejam com ela. E aí nós vamos iniciar do básico lá na nossa página 7. E aí lá na nossa página 7, nós vamos ter que a indicação é sobre nem sempre é arte. Então, nós vamos ter como título de abertura isso, nem sempre é arte. E aí nós vamos ter dois textos, e em relação a esses dois textos, eu vou propor uma atividade para vocês, tá? Tanto da apostila como algo extra que eu quero que vocês realizem para que nós dialoguemos posteriormente. Tudo bem? Então, nós vamos lá, ó. No mercado das artes, lá na página 7 da apostila 3. No mercado das artes, nem sempre é o artista quem determina o preço de suas obras. Então, esse detalhe é muito importante, tá? Ó, de fazer, grifar aí a palavra artista e grifar as palavras preço e obras. Por vezes, elas recebem valores exageradamente elevados, mesmo que para muitos nem sequer sejam consideradas arte. Qual é o sentido disso, então? Leia a reportagem a seguir. E eu quero que vocês grifem a palavra reportagem, o gênero textual reportagem. E aí nós vamos ter uma questão. O título é uma questão. Como um quadro pode valer milhões? 63 milhões de dólares. É um aviso. Estou vendendo. Ameaçou o leiloeiro. 64 milhões de dólares. Ainda em tempo, continuou. Os lances que elevavam o preço do quadro em 1 bilhão de dólares a cada 3 segundos eram sinalizados por placas levantadas no auditório da Sotheby. A cena durou poucos minutos, tempo suficiente para que um recorde fosse quebrado. A venda de um quadro de Mark Rothko por 72 milhões de dólares, ou 144 milhões de reais, representava, até aquela noite de 2007, o maior preço na carreira do pintor. Então, olha que interessante, o Mark Rothko, ele fez um quadro, ele pintou um quadro, tá? Que nós vamos ver posteriormente em aulas futuras a gente vai dialogar sobre isso, e ele foi vendido, né? Então, esse quadro do Mark Rothko é de 72 milhões de dólares, que equivale a 144 milhões de reais. Imagina você pagar em um quadro o equivalente a 144 milhões de reais. E, mesmo com tanto dinheiro flutuando pelo lugar, o leiloeiro parecia entediado. Então, não é o Mark Rothko que fez essa venda, mas sim isso foi colocado e um leiloeiro está conduzindo todo esse processo, tá? Com o corpo apoiado num gabinete de madeira, o alemão Tobias Meyer recitava as cifras quase que com desdém. Aqueles milhões eram rotina. Grifa essa frase aí. Aqueles milhões eram rotina. Como explicar o preço do quadro de Rothko? E como explicar que, no mesmo leilão, Meyer venderia uma jaqueta de couro jogada no canto de uma galeria pelo americano Jim Rhodes por 1.300.000 reais? Parece estranho, mas apenas à primeira vista, porque o mercado possui regras. Grifa aí essa frase: o mercado possui regras. E elas até que funcionam na hora de decifrar o aspecto quase surreal dos preços. Para começar, é importante encarar uma informação tão incômoda quanto verdadeira. O valor tem pouca relação com a complexidade da obra. Tome como exemplo as icônicas flores de metal do americano Jeff Koons.
Mesmo simples, elas chegam a custar 50 milhões de reais. Também é preciso entender que as cifras não remetem muito à habilidade do artista. O inglês Damien Hirst, por exemplo, chega à produção de seus famosos quadros de bolinhas e assistentes, que são instruídos sobre as cores e as ordens dos círculos. Mesmo assim, uma obra dessa já foi vendida a 1.300.000 reais. Tão pouco importa o valor dos materiais que o artista usou. Basta olhar ou cheirar as criações do inglês Chris Offley, feitas com esterco de elefante e vendidas por mais de 5 milhões de reais. Então, eliminados o toque do criador, a complexidade do quadro e o requinte dos materiais, quais fatores elevam o preço de uma obra? Grifa essa frase aí, tá, gente? Então, eliminados o toque do criador, a complexidade do quadro e o requinte dos materiais, quais fatores elevam o preço de uma obra? Então, já que não é levado em consideração o toque do criador, ou seja, como ele delineia essa obra, a complexidade do quadro, então, como ele projetou esse desenho e o requinte dos materiais, dado que a gente fala aqui do esterco de elefante, né, que então são as fezes do elefante, o que faz com que uma obra seja vendida a um preço tão elevado? O principal critério é o renome do artista. Então já grifa aí, ó, é o renome do artista, a marca que sua assinatura atribui ao quadro. Para entender, pense que quando compra cadernos Moleskine ou cafés Starbucks, você não adquire apenas um bloco de papel ou um copo de bebida, mas a inclusão num grupo e o reconhecimento dos integrantes deste círculo. Grifa isso. Inclusão num grupo e o reconhecimento dos integrantes deste círculo. Talvez alguns de vocês já passaram por isso. Mãe, pai, eu quero um tênis da Nike. Veja, é o mesmo material que foi utilizado por outros tênis numa indústria brasileira, por exemplo. Mas você não está comprando só o tênis, você está também comprando a marca que isso vem. No caso das meninas, né? Ai, não é uma bolsa qualquer, é uma Louis Vuitton, né? Então, pensa que muitas das vezes a gente faz a compra de produtos e paga um valor muito superior, muito caro, só por conta da marca que esse produto carrega. Né? Então, muitos de vocês às vezes passam por isso. E aí, a gente está percebendo como no mundo das artes isso também acontece. Às vezes, a complexidade do trabalho de um outro artista foi muito superior, mas ele não é reconhecido dentro desse mercado. Lembra que o mercado tem regras específicas? Uma das regras específicas que o mercado tem é o reconhecimento. Então, se você não é reconhecido, se você não é notado, então não tem como eu te atribuir um valor alto por aquilo que você expressa, por aquilo que você é dentro da sociedade, tá? Isso acontece também dentro do meio da educação. Quantos professores que têm falas muito coerentes, muito precisas, muito específicas, mas não são reconhecidos? Enquanto outros que caminham na mesma direção de pensamento são notados. Né? Então, esse detalhe é muito importante para que a gente comece a refletir. E aí tem esses exemplos. Então, isso já pode ter acontecido com vocês. Vários lugares vendem, onion rings, que são aqueles anéis de cebola. Mas se eu falar que eu comi onion ring no Outback, nossa, olha o status que isso acontece. E eu vou fazer questão de registrar isso, colocando dentro de um story no Instagram, por exemplo, né? Ou colocando uma foto no Facebook dizendo que eu estou com um grupo de amigos ou com a minha família no Outback. Que afinal de contas, eu não estou fazendo só o consumo de um alimento que é gostoso, mas sim, eu estou colocando a marca associada a isso. E aí, isso traz um renome para aquilo, para aquela ação e para aquilo que eu me propus a realizar, tá? O mesmo vale para os grandes consumidores do mercado da arte. Sim,
com a diferença que eles possuem milhões para gastar e que as marcas que eles consomem ficam penduradas na parede. Quando um artista se torna uma marca, o mercado tende a aceitar como legítima qualquer coisa que ele apresente, conta Thompson. Isso explica o fato de uma escultura de Michael Jackson custar mais de 11 milhões de reais. Ela pode até não ser das mais agradáveis de ter na sala, mas com a etiqueta COMS, vira um objeto precioso. Este poder da marca explica muita coisa no mercado da arte, como o fato de que utensílios de um restaurante fundado por Hearst, depois que o lugar fechou, custaram tão caro em leilão. 2 copos de martini, por exemplo, saíram por 16 mil reais, enquanto 6 cinzeiros foram vendidos por 6 mil reais. Ou seja, quando viram marca, os artistas adquirem o toque de Midas, capaz de transformar qualquer coisa, de esterco de elefante a cinzeiros de restaurante, em ouro. Tá? Então veja que interessante, traz aí toda uma crítica e toda uma reflexão em torno desse mercado da arte e de como nós consumimos, a bem da verdade, muito mais a marca do que aquilo que nós vestimos, do que aquilo que nós temos em nossas paredes e por aí vai, tá bom? E depois nós vamos ter aí um artigo de opinião. E esse artigo de opinião, ele vai ser escrito pelo Ferreira Goulart. Olha o que nós vamos ter do artigo de opinião do Ferreira Goulart. Se há um tema sobre o qual estou sempre indagando, indagar é de questionar, tá, gente? É de colocar alguma coisa à prova. É a situação atual das artes plásticas. Precisamente porque exorbitaram os limites do que, segundo meu ponto de vista, se pode chamar de arte. Sei muito bem que alguém pode alegar que a arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazê-lo contraria a natureza mesma da arte. Isso a gente já vem dialogando há um bom tempo. Esse é um argumento ponderável e muito usado ultimamente, mas acerca do qual levanto dúvidas. Concordo com a tese de que arte não se define, mas não resta dúvida de que, quando ouço Mozart, sei que é música, e quando vejo Cézanne, sei que é pintura. Logo, a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de definir o que é arte não elimina o fato de que as obras de arte têm qualidades específicas que as distinguem do que não o é. Então, veja que interessante, isso eu quero que vocês grifem. A dificuldade ou mesmo a impossibilidade de definir o que é arte não elimina o fato de que as obras de arte têm qualidades específicas que as distinguem do que não o é. Do contrário, cairíamos numa espécie de vale-tudo, numa posição insustentável mesmo para o radical defensor do que hoje se intitula de arte contemporânea. Isso nos leva, inevitavelmente, a perguntar se toda expressão é arte. Exemplo: se amasso uma folha de papel, o que daí resulta é uma forma expressiva. Pode-se dizer que se trata de uma obra de arte? Se admito que sim, todo mundo é artista e tudo que se faça é arte. Já eu considero uma piada achar que todas as pessoas têm mesmo o talento artístico de Leonardo da Vinci e de Vincent van Gogh, ou que esse talento seja apenas mais um preconceito inventado pelos antigos. As pessoas são iguais em direitos, mas não em qualidades. E aí, gente, olha lá, a gente vai ter ali uma explicação sobre a reportagem e o artigo de opinião. Primeira coisa que eu quero que você faça para a atividade dessa semana é dizer para mim se a reportagem ela pertence a uma tipologia informativa ou se ela pertence a uma tipologia argumentativa. O artigo de opinião você já sabe que ele pertence a uma tipologia argumentativa essencialmente.
Eu posso ter artigos de opinião informativos, professor? Posso, mas a maior parte dos artigos de opinião, eles são argumentativos, porque eu preciso trazer argumentos para que o outro entenda o meu conjunto de raciocínios, tá? Primeira coisa é você dizer para mim se existe uma reportagem informativa e argumentativa e se existe, qual é a diferença de uma reportagem informativa para uma reportagem argumentativa? Depois disso, eu quero que vocês façam uma explicação da diferença do gênero textual reportagem para o gênero textual entrevista. Então, a primeira parte é responder esse questionamento. Se a reportagem ela é informativa ou argumentativa. Segunda parte, estabelecer a diferença do gênero textual reportagem para o gênero textual entrevista. Terceira parte, responder os exercícios da página 9 e da página 10, que são 12 exercícios, tá? Então, a atividade dessa semana consiste em 3 partes. Primeira, dizer se a reportagem é informativa ou argumentativa, e se for as duas, qual é a diferença? Depois, estabelecer em uma tabela a diferença entre reportagem e entrevista. E a terceira parte, responder aos 12 exercícios contidos na página 9 e na página 10. Tudo isso, lembra que eu falei no início, associado à nossa apostila de número 3. Tá bom? Nós nos veremos logo mais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, cuidem dos seus e o que precisar, estou à disposição. Até breve.